Saudações, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, onde nesse primeiro instante nós vamos fazer as nossas irradiações, logo após as exposições e depois a prece de encerramento. Então, já nesse momento, eu convido a todos os irmãos para que nós possamos, nesse momento, rogar ao nosso bom Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos os nossos amigos espirituais, para que nesse momento da união dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, podemos alcançar aqueles irmãos que necessitam dessas energias, desse auxílio, desse amparo. Que possamos já nesse momento envolver a todos os nossos entes queridos, parentes, amigos, também nesse momento difícil a todos os nossos políticos, a todos os países que possam buscar um bom entendimento, a paz, a harmonia, para vencer os obstáculos a qual nos encontramos nessa caminhada. Que essa união e essa paz possa envolver a todos um único objetivo do nosso crescimento e do bem-estar de toda a humanidade. Queremos também, nesse momento, mentalizar a todos os nossos médicos, enfermeiros, diretores de hospitais, além de fortalecer a fé, a confiança, a esperança, para continuarem com suas atividades fortalecido com as nossas preces. E aos que estão acamados nos hospitais, nos lares, aonde quer que se encontre a dor, que esse lenitivo amoroso de todos nós possa servir como medicamento salutar a aliviar as suas dores. E aqueles que porventura, Senhor, tiverem que já retornar à pátria, aqueles que lá já estão, possam também estar sendo amparados, se desprendendo das coisas que aqui deixaram e seguir as suas vidas no mundo, aonde estão destinados nesse momento, que é na pátria espiritual. Que o amparo de seus entes queridos que antecederam possa estar junto, acolhendo e amparando a cada um. Assim também, queridos irmãos, rogamos também a nossa ciência, a todo esse movimento desse trabalho incansável dessa vacina, que possam também receber essas inspirações amorosas para vencerem nessa batalha, nessa caminhada. Assim também, queridos irmãos, aproveitamos esses instantes a envolver o nosso planeta, toda a humanidade, para que possamos ser cada qual pontos de luz, para que possa brilhar a luz do nosso Mestre Jesus em todos os lugares. Abençoe os nossos idosos, as nossas crianças, os professores, enfim, toda a humanidade no geral. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Saudações, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar em nome da nossa Casa Espírita Fraternidade. Neste tempo em que estamos fisicamente afastados, não abandonamos o nosso ideal e aqui estamos para mais um momento de estudo, esclarecimento, para tantas dúvidas e inseguranças que tanto nos visitam. Hoje, o nosso trabalho tem o título A Prática da Verdade em Nossa Vida. Quando falamos na verdade, qual é o primeiro pensamento que nos chega? Ao refletir a respeito, vem a mentira, verdade, mentira. E este tema, ele é muito oportuno para o momento que estamos vivendo. Momento em que ficamos perdidos no meio de tantas informações contraditórias. Terminamos 2020 em função de uma doença nova. Chegamos na vacina, mas permanecemos com as dúvidas. As redes sociais, os noticiários, repletos de comentários. É grave, não é grave? Usa máscara, não usa máscara? O governo está certo, não é esse que está certo, é o outro? Faz a vacina, não faz a vacina? E por aí segue. E nessa confusão toda, milhares de criaturas perdidas. Ao longo da história da humanidade, sempre existiu a busca de respostas para os mistérios e dúvidas do caminho da vida. E o dilema da mentira, ele acompanha a história da humanidade desde os primórdios.
Inclusive, vai aparecer lá no enredo principal da narrativa bíblica do pecado original, quando a serpente mente para Eva. De certa forma, quando ela diz que não vai acontecer nenhum problema com Eva se ela comer o fruto proibido. Eva, por sua vez, ao convidar Adão para se juntar a ela, também não apresenta a situação de forma transparente, mas sim conforme o interesse que ela tinha naquele momento de envolver o companheiro naquela história. E Adão, por fim, ao conversar com Deus, procura meios de fugir do enfrentamento da verdade. Então, a mentira, ela está presente em nossa vida desde quando nós nos conhecemos como pessoas. Não há como saber quem foi o primeiro mentiroso da humanidade. A alegoria da mentira por Adão e Eva revela a preocupação numa reprovação acerca do tema da desonestidade, e essa preocupação com essa reprovação, ela também vem acompanhando a humanidade na Terra. E aí nós seguimos no tema da Bíblia. O 8º mandamento das leis de Deus recebido por Moisés diz assim: não levantar falsos testemunhos. Ou seja, não mentir. Essa aceitação da mentira, ela se encontra em vários níveis da sociedade em que nós vivemos. E aí começa a se tornar normal. É normal mentir em todos os lugares. Em nossos perfis, nas redes sociais, quando se posta uma foto não muito condizente com a verdade, também se torna normal mentir e acrescentar coisas nos currículos para sermos aceitos em vagas de emprego, mesmo que isso venha até constituir um crime. A soma dessas mentiras é o que muitas vezes termina acabando com casamentos, destruindo famílias, gerando escândalos financeiros e crises políticas que a gente vivencia a todo momento. As pessoas que mentem muitas vezes e de forma sistemática, elas acreditam que sejam honestas e aí terminam abrindo portas para a obsessão, pois o mentiroso que acredita na sua própria mentira, ele não está 100% consciente dos seus próprios pensamentos. Isso faz com que o indivíduo que mente comece a ter muitos transtornos psicológicos, pois ele consegue ser manipulado mais facilmente por espíritos desencarnados, a obsessão, e por pessoas com más intenções também. E o segredo para tudo isso é desenvolvermos a nossa inteligência emocional, sermos conscientes dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para termos condições de avaliar as nossas atitudes e mudar aquilo que não está correto. No decorrer da caminhada como mundo, como humanidade inteira, nós vamos vendo que o progresso, ele vem ocorrendo à custa de muitas lutas e sofrimentos. Percorrendo as páginas do Evangelho, nós vemos a luta de Jesus com a sociedade da sua época. Ele travou uma luta terrível contra o espírito da ignorância, que dominava todas as classes sociais da época. Por que nós falamos da mentira? Porque a mentira, ela provém da ignorância da pessoa, não muitas vezes de uma má intenção, de uma maldade, mas sim da ignorância. As ideias pré-concebidas do passado, que vem passando de geração em geração, elas não caem com um sopro do vento. É preciso muito trabalho para mudar.
trabalhar para desenvolver o conhecimento e transformar os nossos conflitos existenciais em simples experiências. A história nos mostra o que tem sido a vida daqueles que permitiram o bem-estar que hoje nós usufruímos. Também demonstra o quanto poder exerce o espírito de classe, os conservadores de rotina, demonstrando que nós precisamos buscar a verdade e praticá-la na nossa vida. Disse um sábio contemporâneo: aquele que se adiantou 100 anos, ele precisa de mais 100 anos para ser compreendido. Esta verdade ela está contida em todas as épocas da humanidade. Antes do Cristo, Sócrates, que trouxe uma doutrina precursora do cristianismo, foi condenado a morrer por envenenamento, e depois do Cristo, quantos suplícios sofreram os apóstolos? Não só no ramo da religião, mas também no da ciência. Galileu foi condenado por dizer que a Terra gira em torno do próprio eixo, o que hoje foi comprovado e é ensinado nas escolas, nos demonstrando que as verdades elas se consolidam com o tempo. Os estudos da eletricidade dinâmica, também foram repelidos pelo mundo. E hoje nós usufruímos não só da eletricidade, como de tantas outras descobertas que nos facilitam tanto a vida. Falamos dessas coisas para que nós possamos perceber que os fatos eles vão se impondo com o tempo. E a verdade ela sempre vai triunfar na luta que se trava nessas perseguições, nessas contradições. Quando nós temos alguma dúvida, vamos serenar e aguardar, porque o tempo nos mostra a realidade. Mas por que acontece isso? Por que essas perseguições? Porque acreditamos que somos espíritos perfeitos e não reconhecemos as nossas falhas. Também não reconhecemos os nossos limites e tampouco aceitamos a capacidade do outro. É o autoengano que nos desconecta da realidade e nos leva a sofrer quando temos que enfrentar a verdade. Nossa percepção da realidade ela é variável. Depende de nós e das pessoas que nos rodeiam. Quando convivemos muito com uma mentira, nós temos a tendência de desconfiar de todos os aspectos das nossas vidas. E isso leva a sofrimento, pois não temos confiança em quem somos e não conseguimos executar os nossos projetos de vida, avaliar com clareza o que está ao nosso redor. O tempo todo estamos procurando vantagens, querendo o máximo de dinheiro, com o mínimo de esforço. Queremos retornos rápidos de altos investimentos. Estamos sempre procurando oportunidades excepcionais. No entanto, também queremos ser pessoas honestas, boas e honradas. Estamos sempre em conflito, buscando um pouco de equilíbrio. E nestes conflitos, nós sempre nós criamos crises, isso naquelas pequenas coisinhas do dia a dia. Furar a fila ou não? Passar o sinal vermelho no semáforo ou não? Vender muito mais caro, porque aquela pessoa que chegou no nosso estabelecimento, percebemos que ela está desinformada? E por aí vai. Ah, mas eu não faço. Em algum momento a gente faz sim. Porque nós somos espíritos em evolução. A gente falha.
Daí nós percebemos que todas essas lutas, essas perseguições, esses trabalhos que sofrem as grandes verdades e seus defensores, tudo isso também vai ocorrer a nível de individualidade, dentro dos nossos lares também. Jesus, ele nos fala da prática da verdade em nossa vida. Nós encontramos lá na parábola da casa edificada sobre a rocha. Em Lucas, no capítulo 6, versículos do 47 ao 49, nos diz: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a correnteza naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia, sem alicerces. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a correnteza e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa a que Jesus se refere é a nossa vida. Como estamos escolhendo viver? Onde nós estamos edificando a nossa casa? Na rocha ou na areia? A rocha é o conhecimento da verdade universal e da verdade interior. Simboliza algo sólido, como é a verdade universal, revelada pelos espíritos superiores. Uma verdade imutável, válida para todos os tempos. Existe aquela lenda que relata que a verdade é um espelho que caiu do alto, transformando-se em inúmeros pedacinhos, e que cada ser tem apenas uma visão parcial da verdade, de acordo com o caco do espelho que conseguiu achar. E realmente, a nossa percepção referente à verdade, ela é muito limitada. Aí nós encontramos no livro Vinha de Luz, Emmanuel, que nos diz: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. Então, esse limite, ele acontece porque a diversidade de entendimento entre as pessoas é muito grande. Expor a verdade universal em sua plenitude à coletividade terminaria em muitos conflitos. E aí nós vamos encontrar a diversidade das religiões e cada uma revelando gradativamente a verdade. Na mesma obra, nos diz Emmanuel: há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. Olha, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro. Para que essa verdade universal possa ser absorvida pelas massas e se modifique o comportamento de todos, é preciso o trabalho individual. A rocha a que Jesus se referiu na parábola representa a verdade universal e a verdade interior. Essa verdade interior, ela pode ser acessada através da nossa vontade firme, daquele que procura edificar a sua casa sobre a rocha. A nossa verdade interior, ela chega por meio do autoconhecimento, que é um dos alicerces na nossa autotransformação. Na sociedade atual, é aceitável mentir. É crença que se está estabelecendo de que se a gente não mentir, não vai conseguir lugar nenhum no meio social. Então, a mentira termina
viralizando, como se fala, né? E vira o principal elemento presente nas nossas relações sociais, sejam elas profissionais ou pessoais. E é através da autotransformação que nós vamos conseguir superar a vida superficial e viver de forma profunda. O mundo material, ele oferece muitos prazeres que nós vamos experienciando, mas nunca nos proporciona plenitude. Algo está sempre nos faltando. Quanto mais nós mergulhamos na busca da satisfação através das coisas materiais, maior a ansiedade, frustrações, medos e tantas outras sensações e angústias que vão surgindo. Voltamos para a parábola. O que Jesus quis dizer com a enchente? É que nós teremos pela frente, na nossa jornada terrena, que enfrentar as nossas provas e expiações, fruto das nossas escolhas, do nosso passado. Esses enfrentamentos, eles vão nos gerar experiências desafiadoras, que deverão ser convertidas, sim, em aprendizado. Vamos acertar e errar muitas vezes. Se escolhermos a via amorosa, trilhando o caminho de acordo com as leis divinas, vamos crescer com essas experiências. Não podemos curar alguma coisa que nós não admitimos que temos. Então, nós precisamos do autoconhecimento. Conhecendo as nossas reações perante as experiências que se apresentam, vamos conseguir seguir em frente sem ficarmos parados diante dos erros, nos lamentando num processo de culpa ou ainda nos justificando por meio de desculpas. Assumir a responsabilidade pelos nossos erros, arrepender-se de tê-los cometido, aprender e seguir em frente, trabalhando para reparar o erro e não mais repetir, essa é a verdade que nós devemos seguir. O amor é sempre a primeira alternativa para a evolução. Agora, se nós nos rebelamos e não quisermos nos educar pelo amor, daí nós seremos convidados a nos reeducar por meio da dor e mecanismos corretivos que compõem a lei divina. Então, quando nós começamos a usar subterfúgios para justificar as nossas experiências desastrosas, a gente cai na mentira. É que a evolução é uma lei divina da qual nenhum de nós consegue fugir. Quando Jesus fala da casa construída na areia, sem base firme, está falando das pessoas que vivem se auto-enganando, aqueles que acreditam que não precisam buscar a verdade universal e tampouco a verdade interior através do autoconhecimento. Então, quando se fala na verdade, a primeira coisa que se pensa é na mentira. E o dilema da mentira termina acompanhando a humanidade desde os primórdios. Quando mentimos ou trapaceamos, o nosso cérebro ele ativa um mecanismo de custo-benefício e passamos a justificar o nosso comportamento desonesto porque isso nos favorece. Entender o nosso comportamento, nossas reações e trabalhar para ajustá-lo de acordo com a lei de Deus, eis a prática da verdade na nossa vida. Voltamos para as palavras de Emmanuel. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. O serviço de iluminação ele é difícil. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. E aí nós repetimos,
Aquele que se adiantou 100 anos precisa de mais 100 anos para ser compreendido. Kardec, na questão 619 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? E a resposta dos espíritos superiores: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Na questão 621, ele ainda pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na primeira vez que nós trapaceamos, por exemplo, na declaração do imposto de renda, a pessoa vai se sentir mal. É a consciência alertando a nossa desonestidade. Recuar ou justificar? Vai depender da escolha de cada um. Edificar a casa sobre a rocha ou na areia? Se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, precisamos ter acesso. Esse acesso acontece através do autoconhecer-se. E conhecer-se requer um estudo não somente do nosso próprio comportamento, mas também é preciso conhecer o comportamento da humanidade como um todo. Os espíritos superiores dizem a Kardec que podem conhecer a lei de Deus, mas não a compreender. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes e é um processo para que aflore o nosso potencial divino. A palavra do Mestre ela é bem clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que não seremos libertados se abraçarmos o nosso pedacinho do espelho e apaixonadamente defendermos uma ideia. Penetrar a verdade é compreender as nossas obrigações, compreender o que nos compete perante a criação divina e cumprir o nosso dever. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. A prática da verdade na nossa vida exige coragem. Coragem para buscar este conhecimento da verdade universal, mas da nossa verdade interior. E a verdade interior, ela está no íntimo. Ela aflora à medida que nós vamos vivenciando experiências e principalmente quando procuramos conhecer os nossos aspectos positivos e negativos. À medida que aprendemos a amar, iluminamos o nosso ser. Ganhamos capacidade de não adotar como verdade absoluta pontos de vista da maioria, e sim construir o próprio julgamento sobre as coisas através da reflexão e avaliação das evidências, exercitando o amor. Concluímos, então, que praticar a verdade em nossa vida é entender que cabe só a nós desenvolver a nossa própria existência, vivendo acertos e erros que as experiências da vida nos oferecem como aprendizado e determinar o que é melhor e correto para a nossa vida, sempre amparados nesta doutrina que tanto nos ajuda e nos exemplos que Jesus nos deixou. Obrigada a todos. Assim, queridos irmãos, agradecemos mais uma vez a exposição de hoje e que possamos, então, nesses momentos, envolvidos por esse esclarecimento, por essas vibrações amorosas, darmos continuidade na nossa caminhada, procurando sempre essa paz interior para que possamos distribuir aonde quer que nós estejamos. Queremos agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos abre a mente e o coração para o entendimento e seguir essa estrada com muita paz. Obrigado, Senhor, e que assim seja.